Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians vai jogar com o Fluminense daqui a pouco, né? Vamos ver o que a mídia fala sobre isso. Em relação também à data FIFA, né? Os treinamentos aí nesses dias que simplesmente o Corinthians ficou treinando, né? Esperamos que tenham uma grande evolução. E parabéns para as meninas do futebol aí feminino, que a gente vai jogar no sábado, a final contra os Porquinhos. Será o derby, a primeira vez, né? O Corinthians vai em busca do tetracampeonato e os palmeirenses vão atrás do bi. Bom, vamos lá ver o que a mídia tem a nos dizer. Destacando a Libertadores Feminina, a classificação do Corinthians para a grande decisão que você vai curtir no sábado aqui no Band Esportes. Aí na tela aí, ó, Corinthians e Palmeiras no sabadão às 8h30 da noite. O Corinthians empatou com o Internacional por 1-1 no tempo normal. Tomou o gol no primeiro tempo, foi buscar o empate com a Vicky Albuquerque na etapa final, quando já tinha uma jogadora a mais. Uma jogadora do Inter foi expulsa. E nas penalidades, de virada também, o Corinthians perde a primeira cobrança, mas depois consegue fazer 4 gols. O Inter perde 2 cobranças por 4-3. O Timão vence nas penalidades e irá à decisão contra o Palmeiras. Palmeiras tentando defender o seu título, vai brigar pelo seu segundo título na história da competição. O Corinthians, o maior campeão da Libertadores Feminina. E como o Biratã muito bem destacou, olha só, títulos nos últimos 7 anos. Aí o Arthur Elias nadou de braçada, né, com esse Corinthians aí, mas a gente tem 15 títulos pro Corinthians, 4 pro Palmeiras, últimos 10 confrontos. São 6 vitórias do Corinthians, o Bira destacou isso, né, uma superioridade corintiana em relação ao Palmeiras aí, em relação a empates são 2 e 2 vitórias aí do clube palmeirense. Única final entre as equipes, Brasileirão 21, Corinthians campeão, Palmeiras 0, Corinthians 1, depois o segundo jogo 3-1. Corinthians! A rodada ontem, ela foi péssima pro Corinthians. Péssima pro Corinthians. Outro time também. Né? Olha aí, ó. Dá uma olhada. Porque ontem o que aconteceu? O Goiás ganhou, o Vasco ganhou, o Bahia ganhou. Essa galera foi subindo. E aí, ó, o Corinthians como tá. Olha só, o Corinthians só tem 7 vitórias. Só 7 vitórias. O cara deve estar A desesperado. galera que tá ali na briga, ó, o Santos que vai jogar hoje ainda tem 8, o Vasco já tem 8, o Bahia tem 8, o Internacional, que também foi ruim a rodada pro Inter, hein? Perdeu o jogo, 8. Mas quer ver o que é outra coisa que assusta? Vasco, Santos e Goiás estão jogando bola, apesar da colocação. Exatamente. E eles... Os outros estão jogando vôlei, é isso? Não, estão Exatamente. jogando bem. Estão jogando bem. É, porque... Goiás, o Bahia também, coloca o Bahia Também na o posição Bahia. 4. Não, do Inter pra baixo, tira o Cruzeiro e o Coritiba que não estão jogando bem, o resto tá Corinthians jogando. também não tava, Até hein? o América. Corinthians também não tava jogando Não, a gente tá tirando como ponto, pegando como ponto de referência. E o caso do Corinthians, William, é que é uma mudança de treinador e talvez isso Pra melhor, né? Então, e aí te dá um pouco mais de confiança. Preocupa pela colocação. Mas o jogo de hoje é um Corinthians diferente, mas um pouquinho mais encorpado do que a gente conseguia ver Encorpado na questão como? anímica, né? Você vai ver o ânimo do Corinthians Encorpado diferente. animicamente falando. E eu acho que o Mano melhorou um pouquinho ali, ainda muito pouco. Cuidado, gente, que aí tem O Corinthians do Mano Menezes, Cássio, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, olha o Fausto Vera reaparecendo, e Maicon. Não pagaram, né? Uma parcela do Fausto Vera, né? Acho que foi. É, então... O Argentino Júnior está cobrando. Rojas ou Gustavo Silva, Renato Augusto, Romero, ó o Romerinho aí, e Yuri Alberto lá no comando de ataque. RRR, hein? Não é Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, é Rojas, Renato e Romero. E Rúlio Alberto? E Julio Alberto, né? Yuri Alberto, é o quarteto. Tá encorpado, Zé? Encorpado é uma palavra Encorpado muito tá. forte, hein? Encorpado. A gente tem encorpado aqui também. Palavra forte, hein? Mas aí Mas eu começa acho que o programa. o time do Corinthians nesse sentido aí, né? Com essa escalação, é um time mais experiente. Só que não adianta nada você ter experiência e não ser bem posicionado. O que estava acontecendo com o Corinthians antes do Mano, né, na época com o Vanderlei, é que existia uma inversão de posições muitas vezes. Por exemplo, Moscardo pelo lado esquerdo, Maicon pelo lado direito, sendo que o Maicon é o canhoto, o Moscardo é o destro. Jogadores pelos lados do campo, sem muita ligação com o meio, entendeu? Praticamente só contra-ataque. O Wesley, quando jogava, era o grande responsável para sair. O Corinthians tem uma via de escape, é o Wesley. Ou se não, era o Romero contra o Argentino Júnior. Pelo lado esquerdo, acho que era muito pouco. Conhecendo o Mano, aí a gente já está vendo aí uma certa
talvez uma certa organização mais defensiva, né? Porque se você tem o Rojas e você tem o Romero, provavelmente o Romero vai fechar um pouquinho mais, soltar o Rojas um pouco por dentro, o Renato se aproximando um pouco mais do Yuri. Eu acredito que o time do Corinthians seja esse com a bola. Sem a bola, todo mundo volta, o Renato volta ali para fazer a marcação no primeiro volante, o Yuri também volta, um time num 4-4-2 mais posicionado, né, mais organizado, com as distâncias mais curtas, para o time ter, primeiro, confiança para jogar, ter as suas referências, e aí quando eu falo as referências, você tem as dificuldades. Então, se eu tenho confiança, eu tenho você do meu lado aqui, eu tenho o Pedro, tenho o Bubu ali na frente e tenho o Edu ali como o Renato Augusto, vamos dizer assim. Então, eu tenho opções para que eu possa possa sair dessa marcação que tem criado tanta dificuldade para o Corinthians por conta daquela falta de organização. Eu acho que o Mano tem essa característica de organizar um pouco mais essa equipe. E esses jogadores precisam jogar. O Fausto Vera, eu sempre falei, para mim, um dos melhores jogadores do meio-campo do Corinthians. Mas sempre muito mal utilizado. O Fausto Vera é um cara que precisa ter um jogador ao lado dele. Por quê? Porque ele vai ditar o ritmo. Não sei se vocês lembram, quando ele chegou no Corinthians, ele era o cara que tocava a bola, pegava a bola do Edu, virava o jogo, chegava aqui de novo, jogava aqui na frente. Só que ele precisava de um cara do lado dele, para justamente ter um pouco mais de noção, né, da movimentação, porque dependendo do seu companheiro, você faz um tipo de movimentação. Se o teu companheiro do lado, da mesma posição, ele tiver um posicionamento errado, ele corta o teu jogo. Ele impossibilita você de fazer aquilo que você sabe. Então, você tem que se readaptar dentro de 90 minutos, você tem que se readaptar à posição. Só que aí você põe as dificuldades impostas pelos adversários, né, com a bola, sem a bola, e você não tem referência e não tem confiança nenhuma para jogar. Então, eu acho que com o Maicon deve ser aquele, né, o limpador de para-brisa ali, quando um sobe, o outro fecha. É bem as coisas mais simples possíveis para você tirar o peso e tirar a quantidade de coisas que esses jogadores têm que pensar. Faz o simples. Né? Nos momentos difíceis eu aprendi o seguinte, faça o simples, porque o difícil vai se tornar mais complicado ainda para você executar. Eu acho que é o que o Mano vai fazer o simples. Se o Renato jogar, aproveitar o Renato numa função como o Payet, que a gente está dizendo, sem fazer o Renato correr para cima e para baixo, para ter um pouquinho mais de qualidade com a bola nos pés. Corinthians! Bom, de acordo com Alexandre Mota, jornalista dos Donos da Bola, ele veio com a notícia de que Renato Augusto estaria encaminhado a um time gaúcho, Grêmio ou Internacional. O fato é que ontem o próprio Renato Augusto concedeu uma entrevista para revista Placar, dizendo que não quer ser um peso no Corinthians. Enquanto ele puder entregar, ele fica. E gostaria de permanecer pelo menos por mais um ano. É assim, o fato é que o cara, ele joga muito bem. O Corinthians precisa dele, porém, ele vai ter que diminuir o salário dele, porque ele vai ter um número X de jogos, vai ter poucos jogos. Então, vamos falar de Bruno Henrique, que vem sendo cobiçado aí por tudo que é clube aí. Ele está com imbróglio na renovação, né, do contrato com o Flamengo, e ele quer pedir pelo menos 2 milhões, isso no mínimo, e um contrato no mínimo de 3 anos. Então o Flamengo fica enrolando, enquanto isso os outros clubes estão em cima. O próprio Palmeiras dias atrás aí fez uma proposta a ele de 4 anos e tal, e pagar determinado valor. Enfim, a oposição do Corinthians e a situação também se manifestaram e foram atrás de informações do jogador. Só que eles estão meio que limitados, porque assim que o Corinthians se manifestou, Palmeiras se manifestou e outros times se manifestaram, simplesmente os empresários do jogador vêm pressionando o Flamengo. Então, ou o Flamengo realmente vai acabar cedendo e continuar com o jogador, ou ele vai acabar saindo. Mas o fato é que as duas diretorias, tanto a situação quanto a oposição, estão querendo o Bruno Henrique. Então, vamos ver aí o que será aí nos próximos capítulos, né? Se ele realmente vai ficar no Flamengo ou se ele vai ficar à disposição, e aí tomara que ele venha para o nosso Coringão. Bom, vamos falar do David Luiz, né? Que tem alguns conselheiros que gostam dele e queriam ver ele no Corinthians.
E o Flamengo não vai mais querer o jogador. Então ele vai ficar à disposição no mercado, como já está. E é assim, sinceramente, a mídia aí tá falando dele, só que eu acho que o Corinthians faria uma grande besteira, porque já não contratou ele antes dele ir pro Flamengo. Ele queria vir pro Corinthians, ele ficou fazendo de tudo, só faltou, ó, me compre, basicamente isso. E o Corinthians naquela ocasião não quis o jogador, é agora que vai querer? Então, tipo, e outra, o Corinthians quer ficar com um time jovem, imagina, na zaga Gil e ele, pelo amor de Deus, né? Corinthians! Enfim, vamos falar do Arana. O Arana, os empresários dele, vai simplesmente fazer uma reunião com os dirigentes lá do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro vai jogar com o Palmeiras hoje. Então, eles vão resolver se o Arana vai ficar ou se ele pode assinar um pré-contrato com alguma outra equipe. Porque no fim do ano agora, eles já podem fazer isso com o atleta. E o fato é que o Arana tá pedindo, ele ganha no Galo 450 mil e tá pedindo no mínimo 1 milhão. Então, o Galo, de acordo com o Samir Carvalho, parece que vai ceder 1 milhão ao lateral esquerdo. E é assim, o Corinthians tá esperando. A oposição que é o jogador de qualquer forma. Bom, são essas as notícias de hoje. Esperamos que o Corinthians vença o Fluminense. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!